Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Linhares, eu trabalho na Unax Grupo, um grupo de empresas aqui situado em Rio das Ostras, e nós estamos tendo o privilégio de lançar o primeiro episódio de um novo canal de comunicação chamado UnaxCast, o podcast da Unax. Nosso objetivo aqui é trazer temas diversos, falando sobre comunicação, sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre RH, toda essa área de relacionamento com empresas e empreendedoras, aquelas pessoas que querem se aventurar nesse universo do empreendedorismo. E, por outro lado, também nós traremos para um público que trabalha na área ou é interessado também na área de engenharia de lubrificação. É uma área mais técnica, porém muito abrangente, que tem um impacto muito grande na indústria, no segmento óleo e gás e todas as indústrias do nosso Brasil. A gente, onde tem indústria, tem equipamentos, onde tem equipamentos, a maioria deles usa lubrificante. Então a gente está cunhando um lema que a indústria caminha sobre um filme lubrificante. E hoje a gente tem aqui a presença de uma pessoa muito querida. Vou ler um pouquinho da trajetória dele aqui para você ver que eu não estou falando bobagem. Com formação em publicidade e trajetória marcante no setor de comunicação, Fernando construiu sua carreira atuando em importantes agências e, ao longo dos anos, direcionou seu foco para o desenvolvimento humano, a criatividade aplicada aos negócios e a formação de líderes. Sua principal marca está na combinação entre visão prática de mercado, formação comportamental robusta e atuação internacional como formador de empreendedores. Um dos seus maiores diferenciais é a longevidade e a relevância como facilitador líder do programa Empretec, programa da ONU que é ministrado aqui no Brasil pelo Sebrae. Esse programa já é aplicado a mais de 40 países, no qual Fernando soma mais de 10 mil horas de atuação presencial com empreendedores. Seu trabalho ultrapassa fronteiras, com experiência direta na implantação de programa na África, Europa, Ásia e América Latina. Além disso, é requisitado como palestrante, mentor e professor convidado em universidades e empresas que buscam integrar comportamento empreendedor e estratégia. Fernando representa o profissional que une inteligência criativa, espírito educador e experiência global, com forte capacidade de influenciar positivamente negócios, instituições e líderes. Seu currículo revela mais do que um publicitário, um mentor de talentos, um estrategista de impacto e multiplicador de conhecimento na prática. Seja bem-vindo, meu amigo Fernando Gamini. Eu que agradeço, né? É um orgulho muito grande eu estar aqui na Unax, inaugurando aí esse UnaxCast, né? É isso. É uma ideia que a gente já tinha falado sobre isso, né? E que você é um fazedor, né? Então, pensou, tá feito já, né? É muito legal isso. A gente faz isso, mas assim, com a ajuda de outros, né? A gente tem um pouco da equipe aqui, o Henrique, o Rodrigo aqui, ajudando a gente. Com certeza, não tem nenhuma. E, querido, a gente já queria te dar uma lembrancinha aqui, começar. Já ganhei presente logo no início? Já ganhou presente, cara. Já ganhou presente. Tomara que você goste aí. Essa ideia. Aí, ó. Personalizado, hein? Personalizado. Olha isso, ó. Legal, né? UnaxCast convidado. Então, essa aqui eu vou guardar com muito carinho. Né? E ó que ficou parecido comigo. Hein, não ficou? E aqui, ó. Aqui. Botar as duas juntas. Botar aqui, ó. Aqui, ó. Que legal, cara. Obrigado. Legal, né? Muito legal. Eu vou até deixar ela aqui. Vamos deixar aqui para fazer propaganda. Isso aí, ideia do Henrique. Henrique deu ideia aqui. A gente, vamos lá, vamos fazer aqui muito. E é legal, assim, que eu gosto muito de pessoas que surpreendem, né? E já desse eu fui visitar uma empresa no Rio, o grupo RM Negócios, do meu amigo Rafael Machado. E quando eu cheguei lá, todas as telas do escritório do cara estavam com a minha foto lá. É mesmo? Bem-vindo. Caraca! Desde a entrada, o primeiro monitor estava lá, nosso convidado especial. Então, mais ou menos isso, né? Pô, que legal, hein? Ainda foi além, né? Já fez uma caricatura. Muito bacana, cara. O cara é artista mesmo, cara. Eu acho que falta um pouco isso, né? A gente
obviamente vai falar muita coisa aqui, mas eu acho que falta um pouco essa pegada, né? De você surpreender, de inovar e tudo. Eu acho que esse é um caminho que faz toda a diferença, né? A gente vai transitar um pouquinho sobre criatividade, inovação, e tem gente que acha que criatividade tem que inventar a pólvora, né? De repente, uma coisa simples, inusitada, faz toda a diferença, né? Claro. Fernando, quando a gente estava papeando um pouquinho sobre a ideia de nós estarmos juntos aqui, você falou o seguinte, Alexandre, a mentalidade das pessoas cria a realidade, né? Torna a realidade, né? E quando você falou, foi até engraçado, cara. Aí eu comecei pensando, eu não sei se você já participou de algum... claro que já participou de grupos, de roda de conversa, né? Sempre tem lá 3, 4, 5, e tem assim, independente do tema, se é futebol, política, religião ou empreendedorismo, alguma coisa, tem aquele grupo de pessoas pessimistas, né? Ó céu, ó vida, ó azar, não vai dar certo, tal. E aqueles otimistas e tudo, tal. E eu disse, e assim, na maioria das vezes quem ganha a batalha é aquele pessoal pessimista, né, que quer puxar todo mundo para. Então, nessa frase que você falou, a mentalidade cria a realidade. Antes de falar da realidade, como é que é criado, assim, no seu ponto de vista, como é que é criado a mentalidade das pessoas? A primeira coisa, assim, ser pessimista é mais fácil porque você está sempre certo, né? É verdade. Se a coisa vai dar errado, eu já sou pessimista, a chance de dar errado é muito, e a gente sabe que as coisas não são fáceis. Então, eu acho que é uma defesa já para o cara já tá certo, né? Entendi. E já o otimista não, né? O otimista, ele às vezes toma um tropeço ali e tal, mas ele sabe que faz parte da jornada, né? Então, assim, a primeira coisa que eu entendo que é importante para quem quer ou empreender ou intraempreender, né, dentro da empresa e tal, é você saber que a jornada não é um trilho. Isso. Ela é uma trilha, né? Claro. E eu percebo, assim, depois de capacitar pessoas, empreendedores no mundo todo, eu percebo muito claramente, assim, que tem pessoas que acham que a jornada ela só tem os louros, só tem os bônus, e não tem os ônus, né? Céu de brigadeiro, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo para você criar uma mentalidade de sucesso é você saber que não vai ser uma linha reta, né? Que vão ter momentos difíceis, que vão haver conflitos, que você está sujeito aí a uma série de intempéries, né? E não é só no ato de empreender, né? Claro, claro. Em tudo, né? Se você... eu tenho visto muito trabalhos no YouTube, vídeos de alguns podcasts bem legais, e outros não são podcasts, são vídeos mesmo. Eu tenho visto muita trajetória de algumas empresas, cara. Inclusive algumas empresas brasileiras, como a Tramontina, a Lorenzetti, o VEG, que hoje é um gigante, né? Cara, os perrengues que esses caras já passaram, cara, é uma coisa assim completamente surreal. Né? Que poucas pessoas, eu acho, que conseguiriam acreditar naquela época, né, que a empresa se tornaria o que se tornou hoje, né? Imagina. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme da Segunda Guerra Mundial com Tom Hanks, e ele era o almirante de uma fragata com 37 navios dos países aliados, que estava levando mantimento lá para a Europa e tudo, e vieram acho que 6 ou 8 submarinos adversários e bombardeando, né? E ele, assim, perdeu assim, alguns navios, né, ao longo da trajetória, que ele estava num perímetro que não tinha uma cobertura aérea para protegê-lo. Né? Então ele tinha que se defender como... Então ele perdeu 7 navios lá, 8, tudo. E aí teve que fazer algumas manobras para sair dos torpedos. E tinha eu não sei a ordem da graduação do pessoal da Marinha, mas tinha um jovem lá que estava aprendendo e querendo se tornar almirante, né? E o Tom Hanks, como ele atua brilhantemente, é baseado em fatos reais, e orientava ele, assim, no final, ele disse, agora você toma, assim, você pode conduzir a fragata, né? Então, só trazendo essa analogia,
que um almirante, né, de alta patente, um gestor e tudo, ele precisa e tem necessidade de conduzir o navio, né, ou a fragata em tempos de mares revoltos, né? Assim, aí que você vê realmente a diferença, né? E mar tranquilo, qualquer garoto novo dá para tocar, né? Tem uma frase muito legal que diz assim, ó, a reputação dos grandes navegadores se deve às tempestades e aos temporais, né? Porque em mar normal é muito mais fácil, né? Você pegar uma baía, né, bem tranquilinho e tal. Mas a gente, inclusive a gente está vivendo um momento desses, né, muito tenso aí de expectativas, né, no Brasil e tudo. Claro. Claro que muitas empresas vão ser impactadas. Então a gente está vendo a inteligência artificial de um lado, né? Esses dias eu fui dar uma palestra para vendedores de uma grande empresa lá no Rio, e eu estava falando com eles assim, alguém aqui está com a sensação de que não está dando conta, que não está conseguindo acompanhar, né? Todos eles concordaram comigo, né? Porque, cara, se você for ficar olhando tudo que está acontecendo, né, e você não tiver o teu rumo, o teu foco, cara, a sensação é um burnout, né? Você acaba ficando sobrecarregado, porque você não dá conta, né? Você acaba ficando uma coisa assim, pesada até, né? Então eu acredito assim que a gente vai passar agora, né, por um momento de turbulência aí com essa questão Brasil-Estados Unidos, né? Acho que ainda vai ter muita água para rolar por aí. Mas o que eu costumo dizer assim, você tem duas possibilidades diante dessa incógnita, né? Que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Você pode ser pessimista, né? Você pode ser realista e você pode ser prudente. Claro. Né? O realista, que é o otimista em excesso, também não é bom, né? O cara ser otimista em excesso, achar que não vai ter impacto nenhum, né? Também não é legal, né? Então, eu acho que se você mapeia o cenário, né? Se você se informa, se você está acompanhando, né? Eu tenho estudado muito sobre investimento, né? Aí a gente está com a taxa Selic agora de 15%, né? Que é muito alta. Mas ela já teve mais de 30%, ela já teve 40%, né? Assim como ela já teve a 2%. Então você ia falar. Então, se você olhar o gráfico da Selic dos últimos 20 anos, a média vai estar em 13%. Né? Isso significa o seguinte, nesses momentos mais tensos, eles sempre vão acontecer. Né? Claro. E geralmente as empresas que sucumbem nesses momentos, não é por um fator específico, né? Claro. É por uma dificuldade de reagir ao cenário e também por uma dependência muito forte de alguns outros cenários, né? Claro. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que é que produz totalmente para exportar, né? Muitas empresas estão passando por isso. Essas empresas vão ter que se reinventar, né? Exportar e para um local específico, né? A gente está na região aqui do segmento óleo e gás. Durante esse período eu vi muitas empresas de amigos quebrarem, que colocaram todos os ovos numa cesta só, dependendo exclusivamente de um cliente. Aí, não, que aqui tem muita demanda, e realmente tem muita demanda, uma das maiores empresas do Brasil, mas quando por algum motivo fala, eu não quero mais, ou tem alguma barreira para continuar, foi fadado ao fracasso. Sim. E é como que você vê o ponto positivo de uma metodologia já estabelecida, como você, mais do que ninguém conhece, né? Uma das metodologias é o Empretec, né? Pode ajudar. A gente está citando o Empretec, que você tem propriedade para falar disso com o pé nas costas. Ou outra metodologia para ajudar aquelas pessoas que empreendem. Só completando aqui, esses dias eu fui na casa de um amigo e tem um empreendedor que é amigo, o cara é fera pra caramba, e ele vai aprendendo as coisas, não estudou, não é muito de estudar da forma tradicional, né? Formal.
mas é uma águia tá voando. E ele falou, para que estudar? A pessoa estuda para quê? Aí teve um outro amigo que é empreendedor que respondeu a ele e tudo e tal. Mas, assim, nem 8 nem 80, né? Assim, como que uma metodologia como o Empreteco, como outras, podem ajudar aos empreendedores? Assim, claro que não tem uma pólvora, né? Assim, não tem uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. A ser mais prudente, como você falou. Como diz um amigo meu, como vai encontrar a bala que matou Kennedy? Que ninguém nunca achou. Né? Nunca achou. Então, assim, é muito boa esse teu questionamento, né? Mas quando a gente está falando de estudar, eu acho que esse seu amigo, ele estuda. Claro, Ele com certeza. Estuda. O que ele está eventualmente criticando é a maneira formal de estudar. Uhum. Né? E eu acho que isso aí realmente mudou, cara. Mudou, sabe por quê? Há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com treinamento de empreendedorismo, que eu tinha agência de publicidade também, a única forma de você aprender era você conviver com outros profissionais ou com leitura, né? Em publicidade, por exemplo, a gente tinha os catálogos de prêmios, né? De Cannes, de Festival de Nova York. Aí a gente ficava nas agências olhando aqueles anúncios premiados, e aí você fazia algumas associações e você eventualmente tinha um insight baseado naquilo, né? Porque a criatividade ela é uma série de conexões que Claro. você faz, né? Então, essa era a única forma, não existia outra forma. Ou eu lia e via conteúdo ligado àquilo que era da minha área, ou eu convivia com alguém. Meio que de forma artesanal, né? Os artesãos faziam isso, passava só... E aí, por exemplo, quem tinha mais condição, o cara vai para um festival de publicidade no exterior. Aí ele via outras coisas que quem estava aqui não via, só via no catálogo. Né? E essa era a forma de você se desenvolver. Né? Só que o mundo virou o avesso, né, cara? Hoje a gente tem professores com uma formação sólida, com doutorado, sem emprego. E a gente tem influencers, youtubers que mal pisaram numa escola, milionários. Né? E assim, eu não critico essas pessoas que conseguiram ter esse senso de oportunidade. Né? Claro que tem alguns aí que são bem questionáveis e tal, polêmicos e tal, a gente sabe disso. Mas eu tô falando assim, hoje tem pessoas que fizeram fortuna porque aprenderam como se aprende hoje. Então, o que eu acho que tem que ser revisto é a forma de aprender, né? Claro. Mas, por exemplo, há alguns anos atrás, se você quisesse aprender sobre investimento na Bolsa, teria que fazer em renda variável, você ia ia conversar com alguém, você ia fazer um curso, ia ter que se matricular. Hoje não, cara. Você vai lá no YouTube, você segue um cara que você acha que tem credibilidade e tal, e você não precisa acreditar em tudo que ele fala, porque você vai ver outros também, e você vai ali e tira uma média, né, daquilo que você acredita e você faz aquilo que você quer, né? Verdade. Então, eu acredito que hoje a facilidade para quem tem curiosidade aumentou muito, né? Aumentou muito. Aumentou muito, cara. Assim, e para tudo, né? Eu não estou falando só para empreender. Né? Quantas vezes eu já precisei, por exemplo, desmontar alguma coisa, fazer alguma coisa no carro, e aí eu estou em dúvida, eu vou lá no YouTube e resolvo, e faço aquilo, entendeu? Tem como fazer. Você vê, esses dias eu estava em Brasília, na casa do meu filho, que ele está morando lá agora, e aí eu cheguei lá, ele está morando num estúdiozinho, aí, pô, pai, eu tenho que me livrar desse colchão, que eu tô trocando, mas tá aí, não tive como, pá. Eu falei, mas por quê, cara? Não, porque não pode jogar aqui no prédio. Não. Aí eu, cara, só um minutinho. Entrei no Get Ninja, em Brasília, falei assim, retirada de móveis. Em 10 minutos ele recebeu uma mensagem, foi lá um cidadão chamado Nelson, com um filhinho gordinho chamado Isaac, levou tudo que ele queria, ainda deu um cartão para ele, e hoje o Nelson instala chuveiro, faz tudo para ele. É mesmo? Agora, aí você vê, como é que você faria isso há 30 anos atrás? Você ia pegar uma lista de páginas amarelas,
ia olhar, aí você não ia encontrar o cara já mudou o telefone. Então, assim, se você usa a tecnologia a teu favor, cara, então, assim, não dá mais para a pessoa, né? Nem para o empresário. Pensar assim, não, eu não gosto desse negócio de tecnologia, eu tenho dificuldade. Não dá mais, né, cara? Não dá, cara. Não dá. Na palestra que eu dei a semana passada, eu estava falando da importância do vendedor estar se expondo, né? Ele ter suas redes sociais, né? Claro que as pessoas muitas vezes usam as redes sociais não da melhor forma, mas eu estava falando lá que eu fui convidado para trabalhar na Índia pelo Facebook. É mesmo? Não pela empresa Facebook. Entendi. Mas a pessoa que estava implantando o programa na Índia, eu tinha criado um grupo de Facebook da África. Ele fez parte desse grupo, ele me viu lá e ele me mandou uma mensagem inbox, marcou uma reunião comigo e eu fui trabalhar na Índia. Fiz 4 empretecs na Índia, cara. Caramba. Então, isso aí era uma pergunta que eu ia te fazer. Você teve oportunidade de trabalhar em outros países e você percebeu alguma dos empreendedores muitas diferenças ou uma diferença que pode se destacar e tudo por conta da influência cultural de nós brasileiros, ou as características são semelhantes? Ou teve alguma coisa inusitada? Você falar da Índia... Essa pergunta é muito boa, cara. Assim, eu primeiro fui para a África, né? África do Sul. Aí eu fiz lá alguns empretecs, seminários. Aí depois eu fui convidado para ir para a Zâmbia. A diferença da África do Sul para a Zâmbia, que são vizinhos, né? É gritante, cara. É mesmo? É gritante. A Zâmbia é um país muito mais pobre, muito menor. A África do Sul se assemelha muito mais ao Brasil, não é à toa que faz parte do BRICS, né? Sim. Agora, tem 2 questões aí interessantes. Assim, primeiro, é que eu acho que se a gente tem curiosidade com gente, você não quer ficar vendo as diferenças. Você quer ficar vendo as semelhanças, né? Entendi. Então, claro que tem diferenças, tem, né? Por exemplo, em Zâmbia, quando eu comecei o Empretec, eram 6 dias. Eu estava trabalhando com uma equipe que eu conheci no dia, de manhã. Caramba! De manhã. Eu sabia quem era, a gente já tinha trocado ideia. E quando eu fui fazer a abertura do seminário, a sensação que eu tive é que eu estava em câmera lenta. É mesmo? Por quê? Porque as pessoas são muito caladas. Não é igual aqui, que tem interação, senta, o outro tropeça. Era uma calma, uma coisa assim, né? Na Índia também, de certa forma, eles são mais tranquilos nesse sentido e tal. É uma agitação diferente. Só que, assim, depois que você começa a interagir, cara, aí o ser humano começa a aflorar. Então, assim, tem algumas barreiras que são diferentes, mas se você for atender um cliente de São Paulo, você também vai perceber diferença, cara. Claro. Você vai perceber uma diferença na abordagem, na seriedade, na forma de trabalhar, né? Que as pessoas dizem que eles prezam mais por isso. Eu também acho que, assim, de uma forma geral, pode ser que eles sejam um mercado mais maduro para alguns segmentos. Né? Agora, essa diferença, eu já trabalhei, por exemplo, no Nordeste, no Acre. Tem diferença? Tem. Sei. Mas em termos de comportamento, é muito parecido, cara. É parecido, né? Muito parecido. Muito parecido, assim. As coisas que eu vi na Índia, e olha que eu trabalhei na Índia, norte, sul, leste, oeste. Eu trabalhei em Nova Delhi, que é no norte. Eu trabalhei em Chennai, que é no sudeste. Eu trabalhei em Hyderabad e trabalhei em Bangalore, que hoje é o Vale do Silício da Índia, né? Então tem diferenças, né? Assim como tem diferença na rua, a loucura do trânsito. Nossa. Tem um monte de diferença. Mas é incrível que depois dessas minhas jornadas lá, eu vi assim, gente, é tudo igual. Eu interajo com essa galera da Índia até hoje, da África até hoje. Né? Aqui na América do Sul, eu tive em Bogotá 2 vezes treinando a equipe da América Latina. Claro que são mais parecidos que a gente, com a gente. Claro. Tem uma maior semelhança. Mas, por exemplo, se você comparar
América Portuguesa da América Espanhola é muito diferente, né, cara? O que a gente tem a ver com o argentino? Sei lá, cara, muito pouco, né? Eles são bem diferentes da gente, né? Ele está muito perto, né? Agora, e por que um seminário como o Empretec está hoje em mais de 40 países, há mais de quase 40 anos, né? Vai fazer? Porque gente é gente, cara. E precisa de conhecimento, aquela palavra de prudência, né? Eu gosto muito da palavra prudência, equilíbrio e tudo, porque nós falamos que eu risco de dizer que não é só para quem está na gestão, no empreendendo, para a vida, né? Tem muitas pessoas que acreditam que a vida é linear e crescente, né? É igual o Superman, né? O Superman lançado agora para cima e avante, lembra? Mas não é assim, né? Ela é sazonal, né? E uma metodologia como o Empretec, como o Desafio Empreendedor, Sim. que é um programa que você faz parte, ministra também, isso aí eu tive o privilégio de participar dos dois, né? E me ajudou muito. Você acredita que essas metodologias ajudam as pessoas, assim, essa metodologia é mais voltada para o empreendedorismo, para se tornarem um pouco mais prudentes? Eu não tenho dúvida, né, cara? Assim, se você quer, por exemplo, virar atleta, você pode ir no YouTube, estudar e virar atleta. E você pode até virar um atleta de alto nível. Uhum. Mas se você quiser chegar a determinados lugares, se você tiver pessoas próximas te orientando, te ajudando, mostrando alguns caminhos, né, que entende do assunto e tudo, eu acho que facilita, né, cara? Claro. Eu acho que facilita, porque assim, empreender já é uma jornada muito solitária, né, cara? Isso. Cara, você está aqui nessa salinha do lado, aí você tem que tomar uma decisão, você tem que pegar aquela grana e acreditar no projeto que o cliente está pedindo, mas tem um risco. Né? Você não vai poder chegar em casa à noite e falar com a sua esposa assim, olha, eu estou pensando em investir essa grana e tal. Não dá para conversar, né? Porque o risco é uma coisa muito inerente do negócio, né? E você não vai ficar misturando os canais. Agora, se você me perguntar assim, mas tem pessoas que fazem essa jornada sem ninguém, ok. Mas se você, por exemplo, se a gente for olhar a história do Steve Jobs, né, ele era um cara que ele detestava consultores e ele é um cara que fez a vida dele baseada nos princípios dele, né? Mas uma das coisas que ele sempre falou foi o seguinte, contrate as pessoas certas. Quando você contrata as pessoas certas, você vai ter pessoas que têm algumas habilidades que você não tem. O próprio Steve Jobs. Quem desenhou o iPhone, o Apple Watch e outros, não foi o Steve Jobs. Né? Tinha um design sênior lá que ele levou esse cara para ser o protagonista do design. Pelo feeling que ele tinha com o negócio, entendeu? Então você vê, ele não construiu a Apple sozinho, né? Claro. Eu estava lembrando de Jim Collins, ele fala no livro Good to Great, né? Que é de boa para ótima. Ele fala primeiro quem, depois o que e como, né? Sim. E quando eu ouvi, eu li isso a primeira vez, eu, pô, como assim? Eu tenho que saber aonde que eu quero ir e tudo, tal, porque eu vou dar a direção, aquela... E aí, entendendo isso, se a gente convida as pessoas certas, coloca dentro, eu cito o exemplo, né? Convida as pessoas para sentar dentro do ônibus, nas cadeiras do ônibus aí, e depois define, para onde que a gente vai? A gente vai para... Então, esse é o desafio, assim, ter pessoas certas, nos lugares corretos, pelos motivos certos, eu acredito eu acho que não tem fórmula, né? Eu acho que algumas empresas, o Roberto Justo sempre fala assim, business first, staff later, né? Então, primeiro você identifica o negócio, depois você bota as pessoas. Claro. Né? Agora, não tem como você, em algum momento, não fazer isso, né? Eu lembro até quando a gente esteve lá visitando o Vladimir, né, meu amigo querido, Vladimir da Alterdata, uma admiração que eu tenho muito grande por ele.
Se um dia ele estiver aqui por perto, Não, você, com certeza ele vai participar desse. Você pode já franquear o convite para ele. Vai ser Esses dias eu até mandei uma mensagem para ele, que eu sempre mando para ele um livro, alguma coisa, a gente troca muito. E eu falei assim, me atualiza para mim o faturamento anual da Alterdata. Aí ele falou assim, a previsão desse ano é 430 milhões. Né? Porque eu dei uma palestra há uns meses atrás, aí já era 410, aí no outro ano era 300. Né? Até eu sempre brigo com ele, né? Então, assim, você vê que eu perguntei para ele, Vladimir, em que momento que... Imagina, uma pessoa que começou em 1986, sozinho, programando, em Petrópolis, em 1989, ele, junto com o Zé Ronaldo, começa a Alterdata, né, com 2, 3 pessoas. Eu falei, em que momento que você percebeu que era possível construir o que vocês construíram, né? Uma empresa com mais de 2.000 colaboradores, uma potência, né, cara? Esses dias ele postou no Instagram, falou, pô, o pessoal tá falando aí de crise e tal, a gente está crescendo a um ritmo acelerado esse ano. Então, assim, e olha que ele olha muito para o cenário, né? Claro. Até hoje postou para isso, mas ele não é refém do cenário, né? E é essa que eu acho que é importante a mensagem que ele passa, né? Então, ele sempre fala para todo mundo, né, que tem a oportunidade de conversar com ele, assim, ele fala assim, eu percebi o seguinte, quando eu comecei, eu que ia no cliente, eu que programava, eu que cobrava o cliente, eu fazia tudo. Só que eu cheguei à conclusão que se eu continuasse fazendo dessa forma, eu ia ficar fazendo isso a vida inteira. Uhum. Como ele falou que a maioria esmagadora das empresas que trabalham com pode olhar que hoje as empresas mais antigas da área de sistema têm 10 colaboradores, 15. Não passa disso. Não passa disso. Né? Porque o dono ainda está muito na operação, muito próximo. Né? Então, por exemplo, eu tenho certeza que na Alterdata tem muita gente que entende muito mais de inteligência artificial, de software, de tudo, do que o Vladimir e o Zé Ronaldo. Só que o Vladimir, eles dois, né, eles buscam muito informação, né, cara? O Vladimir todo ano vai para a NRF, ele faz palestra. A palestra dele foi a mais assistida no YouTube. É mesmo? A mais assistida sobre a NRF. Então, assim, é um cara que tá ligado, né, cara? E assim, e com simplicidade, né, cara? É, muito simples. Ano passado ele me convidou para treinar 150 líderes da Alterdata, eu fui para lá, passei 2 dias lá. Que bacana. Foi sensacional, né? E é um cara que ele reconhece ele tem humildade, né, de mostrar que, para mim, o Vladimir é o empreendedor da vida como ela é, né? Claro. Ele não é esses caras que ficam aí glamorizando, que ficam falando coisas, que ficam inventando. Não, ele está lá na constância, né, cara? Eu acho que esse é um diferencial, né? A constância. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que voltar de novo aqui, rapaz, que tem assunto pra caramba. Você fala uma coisa, eu falo assim, você falando assim da disciplina, né? Da disciplina, criatividade. Tem muita gente que atribui ao sucesso do negócio a criatividade, né? Não estou falando que a criatividade não seja importante, é importante, mas a disciplina é outra variável que tem o seu peso. Eu acredito que até, de repente, muito mais, né? Tem, assim, tem uma frase famosa que fala assim, 1% de inspiração, né? E 99% de transpiração, né? Atribui ao Einstein. Foi Einstein ou Ford que falou isso? Sei lá. Eu conheço do Einstein. Também isso não importa. Não importa, o negócio é aprender isso e praticar. Assim, eu fiz um curso de tráfego pago e tal, com o Thiago Tessima, que é um garoto fera, né? Um moleque que manja muito. Hoje ele tem uma equipe enorme. E ele fala para a galera assim, que o comprometimento vence o talento. Se você bota alguém aqui na Unax muito talentoso, sem comprometimento, ele vai ficar aí e tal, vai dar uma ideia e tal, e daqui a pouco não tá bom. Mas se você bota uma pessoa com menos talento, mas que tem garra, tem vontade de aprender, que cai dentro, que não tem, né, não fica olhando para o relógio para ver se já deu 6 horas.
e segue aquilo que tem que ser feito, a probabilidade disso dar certo é muito grande, né? É muito grande, é muito grande. Você falando isso, eu lembro que quando eu sempre gostei de artes marciais, né? E um amigo meu que me apresentou, eu fazia eletromecânica lá em Campos, estava no segundo ano da eletromecânica, ele, pô, eu tô fazendo taekwondo, você tem que ir, tal, não sei o quê. Aí eu fui lá assistir uma aula dele, gostei. Minha mãe não queria deixar eu fazer, porque eu ia me machucar. Eu entrei na lanchonete para trabalhar, para comprar roupa. E eu comecei fazendo, eu fazia 2 aulas por semana. Ele fazia todo dia. Todo dia ele fazia. Não, Alexandre, tem que ir todo dia. Eu disse, não, rapaz, deixa quieto e tal. E aí fizemos primeiro o exame de faixa. Aí lá é assim, branca, amarela, verde, azul, vermelho tipo e judô. preta. E ele passou para amarela, ponta verde. E eu fui para amarela. Aí depois o outro exame ele foi para verde, ponta azul. Aí eu fui para verde. E aí depois ele desistiu. Aí eu fui para azul e tal, isso aqui, fui seguindo e me formei e depois graduei até há pouco tempo atrás. E não terminou o ensino técnico e outras frentes que ele abriu também não teve a consistência, a perseverança, né? Então, assim, a perseverança supera todas as outras coisas, a sorte, a habilidade, o talento. Então, corroborando aí com o que você está... E você está falando do negócio do Taekwondo, eu acho que você já está preparando os seus convidados, né, para eventuais problemas. Claro. Já, aqui, né, para o cara ficar... Na próxima eu vou vir que bom, ficar com uma pulga atrás da orelha e tal, né, e não trazer nenhum assunto polêmico aqui, né? Vou deixar claro isso, né? Com certeza. Fernando, me diz uma coisa, a sua formação é publicidade, né? A gente já falou de arte marcial, perseverança, agora publicidade. Como é que foi essa mudança? Assim, teve um insight de que você saiu, você tinha agência de publicidade, foi para a área de formação comportamental, de empreendedores. Então, como é que se deu isso? Foi assim, ó. Eu com 22 anos, eu fui para os Estados Unidos, né? Eu não tinha me formado ainda em publicidade, eu resolvi ir para lá, tinha perdido meu avô, e eu sempre adorei idiomas, sempre. E aí eu falei, vou para lá e tal, tinha uma amiga minha morando lá, aí eu fui para Boston. Fiquei lá 1 ano naquela geladeira. Eu adoro a cidade, mas assim, é frio demais, né? Uhum. E aí quando eu voltei, eu voltei e fui dar aula de inglês num curso chamado Brasas, lá no Rio. Uhum. E logo depois... eu comecei eu voltei para a faculdade para terminar e eu comecei a divulgar, que eu já trabalhava em agência antes, né? Agência de publicidade. E aí, com isso, eu acabei indo trabalhar na Artplan, que é a agência que existe até hoje, né? A Artplan é uma mega agência. Uhum. Trabalhei lá durante um ano praticamente. E acontecia uma coisa engraçada lá, porque a agência antigamente, eu não sei como é hoje, mas antigamente a gente trabalhava em dupla, né? E a Artplan tinha um departamento de merchandising, que eu era o único redator. Não, tinham 2 redatores, eu e uma menina, e o resto era diretor de arte e tal. E aí, de vez em quando, as pessoas ligavam para lá para perguntar assim, se a gente não poderia fazer um freelance. Não. E eu já gostava nessa época, quando aparecia alguma pessoa interessada, a maioria dizia assim: não, a gente não faz, a gente só trabalha aqui. Eu ia. Eu cheguei aí com outro diretor de arte lá e fui a Niterói para atender um cliente. Então, eu sempre gostei de atender clientes. Uhum. Mas sempre com um olhar de publicidade, né? Entendi. E aí, como consequência disso, eu acabei montando a minha empresa, que chamava-se G2 Publicidade. E eu trabalhei durante 16 anos. 16 anos? 16 anos com publicidade, exclusivamente, né? Só que 4 anos, mais ou menos, não, uns 10 anos antes de eu encerrar a operação, eu fiz o Empretec. Que legal. E aí, cara, quando eu fiz aquele negócio, eu percebi assim, cara, esse negócio é muito legal, né? Muito legal mesmo, né? E aí, para minha surpresa, assim como aconteceu com você, eles me convidaram para atuar no Empretec. Uhum. Então, eu durante muitos anos, eu tinha agência, né, que ficava lá no centro do Rio, e dava umas escapulidas para fazer o Empretec. Uhum. Né? E aí, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu sentia falta em publicidade
de entrar no negócio do cliente. Então, por exemplo, eu atendia a conta de varejo, botava anúncio em jornal, rádio, TV. Eu entregava a comunicação para o cliente, mas eu não tinha ideia se o cliente tinha lucratividade, se o cliente, se tava, a gestão do cara estava correta, não estava. Eu sentia alguns conflitos ali, às vezes eu dava uma sugestão, o cliente não gostava. Então, o formato de agência, ele depois evoluiu muito, né? Uhum. Mas nessa época ainda era uma coisa muito assim, a comunicação É uma que coisa. a publicidade faz, né? Até tinha equipe de planejamento e tudo, mas não é como é hoje, né? Então, quando eu fiz Empretec, assim, cara, aí ficou claro para mim assim que a minha vocação maior é para fazer isso, cara, é para trabalhar com gente, para treinar gente, para formar equipe, né? Então aqui a equipe do Rio de Janeiro, praticamente todo mundo foi meu trainee, né? Você inclusive, né? Claro. Então, e aí foi, e depois quando eu comecei a trabalhar no exterior, aí uniu duas coisas que eu sempre gostei, né? Que é trabalhar com gente, com treinamento e com idiomas, lembra que eu falei? Claro. Eu cheguei antes de fazer como publicidade na UF, eu cheguei a fazer vestibular para turismo. É mesmo? Mas quando eu estava no segundo ano, né? Entendi. Não foi a Vera, né? Foi só para testar. Porque eu pensei muito, sim, se eu trabalharia com isso. E aí, logo depois, eu confirmei isso quando eu fui morar fora, né? E eu não fui morar fora, eu fui estudar lá, mas eu não fui com grana de pai e mãe, não. Eu tinha um Chevette, eu vendi, rifei um relógio. Cheguei lá, eu fui trabalhar, trabalhei de faxineiro, trabalhei de tudo. Eu tive uma experiência realmente... De verdade mesmo, né? Realmente a Vera, né? Que até hoje existe isso nos Estados Unidos, tá mais difícil, né? Mas não acaba, né, cara? Não acaba. Eles precisam de pessoas que trabalham assim. Então, eu estudava de 8 da manhã às 4 da tarde, todo dia. E 5 horas eu pegava no trabalho, ia até meia-noite. Caramba, hein? Ficou quanto tempo lá? 1 ano. 1 ano, né? Eu fui supervisor de cafeteria. Eu fui supervisor de loja de sorvete. Trabalhar na frente de loja assim, a afluência foi lá para cima, né? É outro patamar, né, cara? É outro patamar. Assim, ali você tá no campo de batalha, né? Legal. Então, eu já sabia inglês e tal, mas aí quando eu cheguei lá eu descobri que eu sabia, mas o que eu sabia não era o suficiente para você desenrolar tudo, né? Para você. Só que influência a gente perde também, né? Perde. Se não praticar, perde. A gente está falando de códigos, né? Códigos são. A gente está falando do inglês, do espanhol, do português. Me faz lembrar muito a questão da comunicação, né? Na comunicação nas organizações. Tem muita gente e muitas organizações com fins lucrativos, sem fins lucrativos, até familiares, que têm problemas por conta de uma comunicação meio truncada, né? Assim, como que você trabalha em publicidade, botar um megafone para amplificar, né? Amplificar o que eu consigo falar com uma pessoa só, com a publicidade você vai amplificar e comunicar com várias outras pessoas. Qual a importância que tem muito empreendedor que fica retendo as coisas e tudo e não comunica, não sabe vender seu peixe literalmente para os clientes internos, que é a sua equipe, e muito menos para os clientes externos. Qual a importância da comunicação para o sucesso do Cara, a comunicação é tão importante que levou você a fundar o Nax Academy, né? Porque eu falo muito isso nos clientes, né? Muitas vezes o que está na tua cabeça a pessoa não sabe, né? Não sabe. Então, por exemplo, se eu trabalho numa organização que eu sei exatamente quais são os valores, que eu sei exatamente o que a gente espera da empresa, a postura que tem que ter com o cliente, a seriedade com os projetos e tudo, se eu consigo passar isso, né, eu tenho um atalho aí, né? Eu consigo antecipar algumas coisas. Agora, a bem da verdade, assim,
o empreendedor, em algum momento, ele precisa ter consciência disso e se preparar para isso, né? Eu atendo muitas empresas de vários segmentos, de vários tamanhos, e esse é um problema sério na empresa, na maioria das empresas. Não tem aquele... Não, se eu ensinar, ele vai roubar isso de mim e vai me passar a perna e tudo. Tá? E assim, essa é a maior bobagem, né, que existe, porque o próprio Vladimir fala isso, né? Você pegar um cara ruim porque você confia, né, em detrimento de um cara bom, que você não tem esse conhecimento de confiança dele e tal, né? E esse cara ruim ficar 1 ano na tua empresa, ele vai entregar um resultado ruim durante 1 ano. E se você pega um cara que não conhece e tal, mas você vai moldando ele, você vai ter sempre uma melhora no teu negócio, né, cara? Claro. Então, assim, infelizmente, muitas pessoas contratam por proximidade, né? E não é a melhor forma de contratar, né, Liz? Claro. A proximidade não é a melhor forma de contratar. Né? Atendi hoje uma empresa que a gente... Falei, cara, vê uma empresa de recrutamento, né? Até postei lá na lista e tal. Porque, cara, delega isso para quem sabe fazer. Né? Ou você, se for muito grande, tem que ter um departamento, né? Mas delega isso para quem sabe fazer, cara. Porque você tem competência para fazer uma seleção, por exemplo, de uma recepcionista. Você vai perguntar o que para ela? Você vai fazer que dinâmica com ela para você saber se ela sabe? Você vai fazer que testes com ela? Geralmente não é assim, né? É aquela amiga da sogra, da amiga da amiga que está precisando, que a filha está desempregada. Aí vai lá e encaixa. Aí você fala, salário baixo, aí você bota, e aí a pessoa faz bobagem, né? A pessoa erra. Óbvio que as pessoas sempre podem errar, né? Claro. Mas assim, acaba entregando muito pouco, e o pior, né? Você vai ficar depois sem jeito de demitir aquela pessoa, né, cara? Porque tem essa proximidade toda, né? Tem essa proximidade toda. Então, assim, uma das coisas que eu sempre sugiro para o cliente, se você faz lá um organograma, né, da empresa e tal, e você sabe quais são os cargos, né, e a função de cada cargo, se a sua tia pedir esse favor, você fala para a tia, olha só, pede para ela me mandar um currículo, eu vou analisar aqui se ela se encaixa nesse perfil. Se ela se encaixar, eu posso até dar uma chance a ela. Claro. É uma ideia. Né? É simples assim, né? Você não precisa contratar só pela proximidade, né? Claro. A gente teve até um caso que tem alguns momentos que a gente faz, a gente tem uma vaga e tem a contratação interna, né? De repente, um colaborador que migrar de uma área para outra e tudo, e a gente passou por uma experiência dessa, o colaborador estava querendo, eu disse, a gente não se opõe de você se candidatar à vaga. Porém, você tem que saber que uma das possíveis respostas vai ser não. Porque, de repente, o supervisor da outra área lá, o coordenador, ele tem um critério de avaliação que você não atenda. Mas tá doido, como é que eu vou atender e tal? Não, mas então se prepara. Então, a gente não se opõe. Então, a coordenadora dele e eu não tivemos nenhuma objeção com relação a isso. Ele participou, foi franqueada a oportunidade, mas ele não estava com as habilidades, não quer dizer que não tinha competência para aprender, porém, a gente estava precisando de alguém com mais práticas para aquela posição. Tanto dentro da empresa quanto próximo, com familiar, mas isso aí é uma postura profissional. Só não tem problema, ela pode participar do processo de recrutamento e seleção. Se passar, beleza, aí o pessoal vai colocar. Inclusive, isso evitaria muitos problemas, né? Familiares, de amizade, aí vai, né? É verdade. Então, eu acho que isso faz parte do processo de profissionalização do negócio. Né? Então, a gente vê muitas empresas que não conseguem evoluir por isso, né? Fica só contratando gente próxima e tal. Claro, no início pode ser. Claro. Mas não é a melhor forma, né? Eu não sou nenhum especialista em RH, eu só estou falando porque eu vejo isso nas empresas. Né? Você não como você falou, a gente de repente não tem o estudo formal, né? Mas 10 mil horas de experiência. Acaba conhecendo um pouquinho de gente, né? De gente.
Eu não sei se você sabe quantas empresas você já atuou, assim, direto. Assim, Assim, empreendedores, mais de 10 mil, né? mais de 10 mil. É, Então, e você conversa com um, com outro, com um, com outro. Parece que as doenças se repetem, né? sim. As doenças se repetem. Uma Não, e delas. principalmente, por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar com o Desafio Empreendedor, que você foi uma das pessoas que me incentivou a trazer aqui para Macaé, eu estou muito mais próximo da empresa, né? Porque eu não só dou o treinamento comportamental, mas depois a gente faz o acompanhamento da empresa, né? Então eu vejo com muita clareza as principais deficiências gerais e pontuais de cada negócio, né? E o que eu vejo assim, por que que o trabalho dá resultado? Porque a gente atua isso, e ajuda lá o empreendedor a não só identificar aquilo, mas traçar uma rota para resolver aquele problema. Bacana. Então, eu ia deixar isso aí para a gente colocar no final. O Henrique já está até puxando a orelha ali da gente estar caminhando. Eu acho que a gente vai ter que voltar aqui em outra oportunidade. Me fala um pouquinho, me relembra aí sobre o desafio. Como eu falei para vocês, eu participei do Empretec, a gente recomenda o Empretec, é um programa da ONU, ministrado pelo Sebrae aqui no Brasil. E o Desafio Empreendedor tem uma outra proposta, né, de acompanhar com mais proximidade. Fala um pouquinho, Fernando, aí para... A única relação que o Desafio tem com o Empretec é que o Desafio também trabalha comportamento, né? E são, eu diria, até complementares, né? Joia. Eu sempre indico para quem fez o desafio fazer o Empretec e vice-versa, né? Quando há essa possibilidade, né? Eu falo do desafio para quem já fez e tal, né? Ou a pessoa me procura, né? Porque eu não saio procurando, até por uma questão ética. Claro. Né? Mas o desafio, eu acompanho o empresário. Uhum. Né? Então eu entro. Por qual período você 7 acompanha? meses. 7 meses, né? 7 meses presencial, uma vez por mês. Tá? Então eu vou acompanhando e vou monitorando o resultado do empresário, vou checando se ele fez as atividades que nós decidimos juntos, não sou eu que decido, né? Não é uma consultoria que eu vou chegar e eu vou implantar o negócio aqui, não. A gente vai trabalhando tudo isso junto. Ele já viu no treinamento em grupo algumas deficiências que ele tem através de dinâmicas, através de leitura e tudo. E aí, ao longo desses 7 meses, o que eu vou fazendo é aparando as arestas com o cara, né? Eu vou, faz aqui, vamos fazer essa ação aqui, vamos estruturar essa área aqui, como é que você faz para resolver isso? E aí a gente coloca aquilo numa lista de atividades e a pessoa, ao longo do mês, vai resolvendo aquilo. Agora, o que é decisivo para o resultado? Primeiro, a questão forte do planejamento, né? A gente trabalha com metas, com planilha de meta, com planilha financeira. Então, assim, a gente sabe que só faturamento não adianta. Mas no início, a gente quer ver como que aquela empresa está em termos de resultado. Né? Então, a gente entra com metas e logo em seguida a gente entra com a planilha financeira. Bacana. Né? Para o cara saber assim, cara, quando esse meu negócio está dando resultado, que resultado? Deixa eu acompanhar isso e tal. E essa é o maior desafio do desafio. Né? Por quê? Porque 90% das empresas que eu atendo, elas não trabalham da forma correta com o estabelecimento de metas, elas não trabalham de uma forma correta com acompanhamento de resultado. Então, quando você mostra isso para o empresário, cara, quase se abre um novo capítulo na jornada do empreendedor, né? Que ele começa a perceber o seguinte: eu posso sair de uma visão improvisada, ou vamos dizer assim... Subjetiva, né? uma visão mais da minha intuição para uma visão mais verdadeira, né? E isso explica porque eu comecei em 2022 aqui e já estou indo para a 7ª turma. Então, eu sei que eu ia te perguntar, a gente está indo para a 7ª turma, né? Você está findando essa próxima... Em agosto. Em agosto está findando e já começaram as inscrições para as próximas? Como é que está? Assim, na verdade, as pessoas me procuram até quando eu não estou com vagas abertas, né? Porque já sabe, um fala, outro fala. E eu não faço muitas turmas simultâneas, né? Então, a minha perspectiva é começar uma nova turma agora em agosto, né? Dia 18 de agosto.
eu tenho algumas empresas que não participaram das outras turmas, porque a gente não coloca empresas do mesmo segmento, né? Então às vezes tem conflito. Até aconteceu uma coisa curiosa, eu fechei com uma empresa da área de offshore, aqui de Rio das Ostras, e depois eu estava em Cabiúnas e uma outra empresa quis fechar. Aí eu falei pro cara, como eu não sabia se a área era a mesma, né, eu não tenho como avaliar Claro. isso, né? Não tenho esse conhecimento do negócio do cara. Eu falei, olha, eu vou ter que conversar com outro empresário que já fechou comigo para poder garantir aqui o teu contrato. Assinamos o contrato e tudo e tal. Quando eu mostrei para esse outro empresário, ele falou, cara, prefiro que não. Eu prefiro que não coloque, porque tem... Conflito, né? Assim, isso também é um assunto polêmico, mas eu entendo que alguns segmentos realmente têm conflito. Outros não, né? O cara tem um restaurante aqui, igual feito com arte aqui, né? Com a Dora, né? Meu claro. amigo Léo, nosso amigo, né? Nosso amigo. Aí o outro é lá em Cavaleiro, não tem conflito. Verdade. Mas se eu atendo o Léo, feito com arte, eu não vou atender o restaurante em frente, né? Claro. Porque como é que eu vou pensar estratégia para os dois? Como é que eu vou discutir mercado, cenário? Não funciona, né? Cara? Então, assim, a gente vai... Eu já comecei a trabalhar essa turma, amanhã eu já tenho algumas reuniões, né? E a minha ideia é a gente começar no dia 18 de agosto, tá? Eu faço questão de formar turmas só com empresas de segmento diferente, então às vezes acontece de eu estar com de eu já ter a quantidade de empresas, mas eu resolvo adiar porque eu preciso de empresas de outro segmento porque tem concorrente, né? Entendi. Então, às vezes acontece da gente adiar um mês e tal. Então, a previsão é agosto, né? Mas quem quiser entrar em contato comigo, beleza. Aliás, meu Instagram é Fernando.gameleira, né? É gameleira, pessoal. Todo mundo fala que é cabeleira e tal. Essa piada já está de destaque. O Fernando.gameleira, quando você digitar no Instagram, você vai aparecer alguém muito parecido comigo, né? Ah, é? A minha cara. Aliás, muito parecido com isso aqui, ó. Aqui. Então, Fernando.gameleira no Instagram, você vai entrar em contato. Se quiser entrar em contato conosco também, depois a gente redireciona para ele aí. Então, pode ver o Instagram do Desafio Empreendedor também, né? Desafio Empreendedor, @Desafio Empreendedor. O Fernando atua basicamente no Rio de Janeiro, né? Mas o Desafio Empreendedor tem no Brasil todo. Quem estiver ouvindo fora daqui do estado do Rio de Janeiro, dentro do Brasil ou fora do Brasil, pode procurar que a gente... O Desafio tem 18 anos, cara. 18 anos já, né? O total hoje de consultores e equipe comercial, né? Então já são 200, né, no Brasil. Caramba! Uma equipe bem grande, né? São Paulo, Minas Gerais, muito forte, Goiânia, que é a sede da Pública, né? E eu tive a honra, né, a missão de trazer o desafio para cá. Comecei por Petrópolis, né? E aí já estamos indo também lá para a 7ª turma. E é isso, cara. A gente faz uma turma, o pessoal gosta, indica. É um programa assim que eu não faço um esforço muito grande de anunciar, porque, cara, a indicação ainda como é um negócio pequeno, a quantidade de empresas que eu atendo não é enorme, não é para escalar, então eu até posto coisas e tal, tem alguma estratégia online, mas o que funciona é a indicação. A indicação, né? E a turma que eu fiz parte, a maioria esmagadora de aprovação, e as outras pessoas que eu tenho o privilégio de conversar, eles, assim, todo mundo gosta muito e aprova muito o programa e virou uma página realmente, né? E não só assim, a questão do resultado, né? Mas assim, o que acontece depois, né? Você vê, a Unax hoje é bem diferente da Unax do Desafio, né? Em termos de tudo, né? De mercado, Então tem sementes que a gente planta ali que elas começam a brotar depois, né? É verdade. Você começa a transformar o teu negócio depois. Eu vejo muito isso, cara. Muitas vezes eu vejo empresas abrindo filiais, empresas crescendo, empresas mudando, contratando mais e tudo. Por quê? Porque durante o desafio serviu para pegar uma certa musculatura, né? E mesmo empresas já com a maturidade, como a Unax, né? Eu acho que a Unax é uma empresa com uma maturidade empresarial muito grande, né? Você é um cara muito estudioso. Então, assim, a Unax pega aquilo que é para a Unax. Né? Claro. Mas eu tenho clientes que estão bem antes do momento que a Unax está, que vão se estruturar no básico, né, cara? No básico.
mas tem que fazer o básico bem feito, né? Tem um amigo, eu até estava falando com ele hoje, passei uma mensagem, que ele trabalha numa empresa do segmento offshore e tá passando um revés lá, que a empresa que ele trabalha foi comprada, essas fusões e aquisições grandes aí, e aí vão passar a régua, assim, um monte de gente lá, e assim, e ele é um que está na lista, mas ele tem uma expressão, quando a gente vai fazer um projeto técnico, ele fala assim, Alexandre, o capim está muito alto, vamos começar baixando o capim, então, o que quer dizer isso? Fazer o básico, né? Vamos fazer o básico primeiro, bem feito, faz o básico e depois a gente vai melhorando, fazendo outras coisas mais audaciosas, né? Então, mas se o básico não estiver sendo feito bem feito, isso aí complica, né? Sim, sim. A primeira coisa é fazer o básico bem feito, né? Você chega num restaurante para comer, a primeira coisa que você quer é o quê? Que a comida seja boa. É simples assim, né? Não adianta ter muita firula, ter muitas luzes, se a comida não é boa, não adianta, né? Não adianta. Então, por incrível que pareça, mas isso não existe. Existe. Quantas vezes a gente senta num direto, lugar, né? para comer, para tomar um negócio, e a coisa não é assim, né? Henrique, me diz aí, e aí, como é que estamos aí de tempo? Já foi? Na Tábua da Beirada? Então, 10 minutinhos aí. então tá. Eu lembrei de uma coisa, Fernando, que, assim, que a gente estava, numa dessas conversas nossas, você falou que a sua mãe era uma pessoa de muita fé, né? E como que ela, a sua mãe e a fé influenciou sua vida para continuar nessa carreira empreendedora e como que você percebe a fé como uma fonte, um combustível para o empreendedorismo? Pô, você pegou pesado agora. Lembrar da minha mãe, né? Porra. Minha mãe, cara, assim, é a pessoa fora da curva, né? Eu admiro muito quando as pessoas falam assim, cara, minha mãe foi o máximo, minha mãe, né? Mas assim, a minha foi a minha, né? Né? Claro. E é uma pessoa, assim, que eu acho que se eu pudesse dizer, assim, o que eu mais aprendi com a minha mãe, eu acho que foi tratar bem as pessoas, sabe? Acho que esse é o maior legado da minha mãe, né? Aliás, todo dia, quando eu vou deitar, né, do lado da minha cama tem escrito assim, ó, Jesus me ajude, Jesus me cure, Jesus me salve, Jesus me liberte. Caramba. Fica comigo, Jesus, boa noite, Jesus. É mesmo? Toda noite eu falo isso. E está escrito com a letra dela, né? Então, a minha mãe, cara, assim, a minha mãe era enfermeira, né? Ela nunca empreendeu nada, assim, de negócios e tudo. Meu pai também não, né? Meu pai, os negócios que ele tentou empreender, ele era médico, né? Ele montou uma fábrica de brinquedo, não deu certo. Depois ele montou uma outra clínica, mas meu pai era um profissional muito competente, né? Mas, assim, eu aprendi muito com os dois, né? E principalmente com a minha mãe, né? Essa questão de você ter um olhar para o outro de igualdade, né? A minha mãe era uma pessoa que às vezes eu estava lá e 7 horas da noite ela vou ter que dar uma saidinha. Ela subia a rua onde ela morava, ia na igreja para dar comida para pessoas que ela sabia que estavam lá, que guardavam ela. Olha só. Então ela tinha uma coisa de se doar muito. Às vezes até em excesso, né? Às vezes meu pai ficava meio irritado, né? Pô, com isso. mãe, eu falei, cara, essa é ela, né, cara? A gente não pode querer mudar a essência do outro, né? Porque meu pai era um cara mais pragmático, mais objetivo e tudo, né? Mas que também tinha um bom humor fora da curva, né? Meu pai sempre a gargalhada. Todo mundo que lembra do meu pai fala assim, pô, aquela gargalhada eu não vou esquecer nunca, né? Olha só. Então, eu acho que hoje o maior desafio de você criar filhos é você deixar esse legado de você olhar para os outros sem superioridade, né? De você estar pensando assim, como eu posso, de alguma forma, mostrar algum caminho para essa pessoa, né? Como eu posso ajudar de alguma forma, né? Então, eu acho que a pessoa que perde um pouco isso, né? Hoje mesmo uma cliente perguntou assim, mas qual é a sua religião? Né? Eu falei para ela assim, olha só,
eu sou total flex. Ela, mas como assim? Eu falei, não, eu sou híbrido, né? É porque assim, minha mãe era muito católica, fui criado em igreja católica, mas aqui eu já fui na igreja presbiteriana com você, eu já fui na Gileade com o João, eu já fui. Assim, eu não tenho essa. Respeito quem frequenta centro espírita, quem faz. Claro. As pessoas têm que fazer aquilo que se sentem bem, né? Claro. Então, eu acho que. Aí eu falei para essa pessoa assim. Para mim, o mais importante é a pessoa ser coerente. Então, se eu sou coerente, né? Inclusive o bispo aqui de Macaé me perguntou isso, né? O Dário, pessoa que eu conversei muito e tal. Ele me perguntou na lata, o que você acredita e tal. Aí eu falei para ele assim, olha, eu acredito que se a pessoa faz o bem, ela tem Jesus, né? Ela tem Deus, ela tem fé, né? Se a pessoa não faz, não adianta, cara, ir para a igreja, ir para isso, para aquilo, evangélico. A essência é o amor, né? Usar a capa de ser evangélico, de ser carismático, ou católico, o que seja, né? Se a pessoa desdenha o outro, se a pessoa não ajuda o outro, se a pessoa trata mal o outro, né? Então a gente vê isso, né? Às vezes conheço pessoas que recebem um funcionário em casa, não dá nem comida para a pessoa, não está incluso, eu não vou dar e tal, né? Loucura, eu né? sempre fui, assim, minha mãe, ela sempre dividiu as coisas, né? Nunca... Então, eu acho que essa coisa de retidão, né? Você leva para a tua vida, né, cara? Então, se você quer ter uma empresa onde as pessoas respeitam os clientes, respeitam os colegas, isso tem que vir do dono, né? É claro. Porque se o funcionário vê o dono malandrão, espertão, sonegando... Não tem jeito. Que é uma questão muito recorrente, né? Pô, que está cada vez mais difícil, mas ainda tem empresa, né? Não vou tirar essa nota e tal. E é uma balela isso, né? Porque hoje em dia, assim, se você tem uma empresa que você conseguiu crescer porque não emite nota e tal, você tem um risco na mão imenso, né? Imenso. E você não é competitivo, né? Porque se você tiver que emitir nota, você não é competitivo, você não vai conseguir competir com aquele que emite, né? Então, eu acho que é por aí, né? De você pensar assim, não só o que eu posso realizar, mas assim, o que eu posso fazer para ajudar alguém, né? Dá uma mãozinha aqui, né? Às vezes é tão pouco, né, Alexandre? É muito pouco. Eu estou lembrando aqui que você falou que você aprendeu com sua mãe, assim, o olhar humanizado, né? E eu tive o privilégio de conhecer no ambiente de trabalho, lá no Empretec. E para quem não sabe, dos bastidores, normalmente tem o facilitador líder, tem o outro que está intermediário, tem o credenciado e tem o carregador do piano. Eu era o carregador do piano lá, era uma loucura, eram 9 dias, né? E eu tive a oportunidade, em 2001, ministrar o ano todo, e eu tive a oportunidade de ministrar com vários facilitadores líderes, né? E você, assim, mesmo com a minha inexperiência, né? Era um universo, quantos módulos tem, módulo pra caramba, toda hora. É uma coisa muito frenética e tudo para aprender. Você teve esse olhar humano comigo, né? E não era só comigo, não era particular comigo. Eu vi que você percebia. Até na hora de você dar as raquetadas lá, né, se dar o puxãozinho de orelha, os feedbacks com a equipe de facilitadores e até com a equipe de participantes, você sempre foi um gentleman, polido e com esse carinho todo, né? Ser duro, mas sem perder a ternura, né? Então, você falava a verdade. Então, eu acredito que você aprendeu essa lição mesmo com a sua mãe e está transmitindo. Eu não tenho a menor dúvida disso, que minha mãe tem influência nisso, né? E meu pai também. Meu pai sempre foi uma pessoa... Todo mundo sempre gostou muito dele, fala muito bem, sabe? Assim, eu tenho um privilégio muito grande, né? De ter convivido com pessoas assim, né? E em relação a isso, Alexandre, assim, eu treinei... eu tenho lá uma contabilidade, né? Que eu faço de quantos facilitadores eu já trabalhei. Eu devo ter trabalhado com uns 60 facilitadores ou mais, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil, né? E eu tenho o privilégio, cara, de hoje
alguns dessa época, como você, né, como o Flávio Assis, né, que mora em Vancouver hoje, como o Anderson, que mora em Orlando, a Patrícia também, que mora em Orlando, amigos aqui do Sul, são meus amigos, cara. O Fábio também, né? Tem contato com o Fábio? O Fábio tá em Dallas, né? Tá morando em Dallas. Dallas. O Fábio eu não tinha tanta proximidade com ele, por conta que a gente não trabalhou tanto junto, né? Entendi. Mas lá atrás, mas também não é só a questão de tempo de trabalho, que a gente trabalhou pouco junto, né? Claro. E você vê assim, quando você cria uma conexão verdadeira, essa conexão é igual uma semente, né, que você planta, né? Então, eu percebo assim, eu já capacitei muita equipe de Empretec, né? E eu falo assim, ó, quando você tem uma postura arrogante com o outro, é porque você tem alguma insegurança, né, cara? Então, assim, eu não preciso ter uma postura arrogante com quem eu estou treinando para me mostrar superior a essa pessoa, porque eu vou mostrar essa pessoa que eu sei através do que eu vou fazer. Né? E uma pessoa que está treinando, em essência, ela tem que ensinar. Ela tem que ensinar. Claro. Agora, o que eu vejo, assim, a maior dificuldade é que, assim, muitas vezes a pessoa quer treinar o outro, mas ela quer que o outro seja igual a ela. Eu sou. Isso é impossível. É impossível, cara. O Alexandre não pode ser igual o Fernando Gameleira. Nós somos diferentes, nós temos históricos diferentes, jeito diferente, né? E muitas vezes essa ansiedade de querer que a pessoa faça do jeito que eu faria, e eu sempre falei para minha equipe, falei, gente, vamos aproveitar o que cada um tem de melhor, né? Então, assim, o Alexandre, com a experiência dele, que veio lá de São Francisco da Bapuana, né, que teve uma história familiar, né, que teve uma história de vida de trabalho diferenciada, né? Cara, é tão rico, né? Eu consegui incorporar o que você tem de melhor com o que eu tenho de melhor para a gente entregar verdadeiramente o que a gente tem de melhor, né? Então, assim, se eu perder meu tempo querendo, não, o Alexandre não, ele tem que falar como eu falo, ele tem que impostar a voz como eu imposto, ele tem que dar os exemplos que eu dou. Eu acho que isso aí tem muito a ver com insegurança. Insegurança. Né, então, assim, eu conto nos dedos os facilitadores que eu tive algum problema, né? E eu confesso a você, assim, eu tenho muito uma postura assim, eu tento, mas se não der, eu deixo. Claro. Eu não vou confrontar a pessoa e tal, mas eu desisto, né? Eu desisto, porque amizade não é. Nem todo mundo que você trabalha, você tem que ser amigo, né? É claro. Agora, amigo, para mim, graças a Deus, eu tenho esse privilégio. Se eu falar que eu vou para o Rio, eu tenho 2, 3 amigos falando, dorme aqui em casa. Né? Se eu falar que eu venho para cá, pô, aparece aqui, vamos lá, vamos sair, vamos lá no Feito com Arte. Vamos... amigo é isso, né, cara? Amigo não tem cobrança. Né? Eu tenho assim, amigos de infância mesmo, sabe? O Marcos, por exemplo, o Casuíro. São pessoas que, se eu falar assim, vamos sair amanhã, eles vão falar assim, vamos, mas se eu chegar 3 horas antes, falar, cara, me enrolei e vou ficar em Macaé. Eles não têm estresse. Não tem estresse, não tem estresse. Tá de boa, aliás, né? Tem uns que tem até ciúme, né? Alexandre Galhardo, por exemplo, tem ciúme. Se eu falar que eu vou ficar na casa do Marcos, ele fica com ciúme, cara. Pô, você não vai ficar aqui em casa? Eu, não, cara, o Marcos me chamou, eu vou comer uma pizza com ele. Ele até me xinga, entendeu? Então, assim, é curioso, né? De tanta liberdade que tem. É curioso, porque, assim, a gente vê muitas pessoas que têm amigos, mas é uma coisa muito fechada, né? Não tem uma proximidade, não tem uma coisa relaxada. Né, tem que ter isso aí, tem que ser relaxado. Eu acho tão bom, né, cara? Então, foi o que... Liguei para um colega esses dias para ir no Rio, para a gente sair. Ele disse, não, Alexandre, pô, tô agarrado aqui e tal. Assim. Mas tem que ter essa liberdade, né? A amizade não precisa ter muito protocolo, né? Muito protocolo. Aliás, não precisa ter nenhum protocolo. Nenhum protocolo. Quanto tempo a gente tem aí, cara? Só para eu saber, para eu fechar aqui. Eu estava falando isso porque eu vou falar rapidamente. Há 6 anos atrás eu resolvi voltar em Boston, né? Que eu não ia lá desde a época que eu voltei. Mesmo? Aí eu fiz um roteiro. Eu fui daqui do Rio, vou ir para Nova York, conexão para Boston. E pasmem, vocês que estão aí ouvindo esse podcast. A dona da casa que eu vivi lá, americana, foi me buscar no aeroporto. É mesmo? Ela me levou para casa dela e eu dormi no quarto ao lado que eu dormia, porque ela está ocupando hoje o quarto que eu dormia. Ela pediu 1000 desculpas que ela tinha mudado para o quarto que eu dormia.
Pois eu fiquei lá na casa dela uma semana. Depois eu fui para Nova York. Depois eu fui para Orlando. Chegando em Orlando, meu amigo me buscou no aeroporto. Aí um amigo, sabendo, mora em Miami, sabendo que eu estava lá, não, você tem que vir para Miami. Eu fui para Miami, fiquei na casa dele, fui andar de moto com ele. Depois eu voltei para Orlando, depois eu voltei para Boston. E voltei para casa que eu estava. Então, assim, você imagina uma pessoa que eu não tinha contato há 30 anos. Meu Deus do céu. Ela me recebeu na casa dela. A gente tomou vinho como a gente tomava há 30 anos atrás. Então, para mim, a amizade é isso, né? Você imagina a sensação, cara, de 30 anos depois, eu estar naquela casa, para ser mais preciso, 31 anos. No mesmo lugar que eu vivia, que está muito parecido, né? Um prédio antigo. Só que hoje ela mora sozinha, ela morava com as filhas. E ela me recebeu lá, me buscou no aeroporto, me levou no aeroporto. Que legal. E eu só saí de lá com uma sensação assim de felicidade e ao mesmo tempo tristeza, né? Quando eu dei um abraço nela, quando ela foi me levar no aeroporto, que eu sabia que talvez fosse a última vez, né? Ela já com 75 anos, agora ela está com Alzheimer também. Então, assim, para mim, amizade é isso, né? Porque é uma conexão, né? Que você... tem uma frase que diz: amigos são os irmãos que Deus me deu, né? É verdade. Porque família, você nasce com a família e tal. Tem jeito de ter que carregar, já tá agora, no pacote. Amigo não, né, cara? Amigo que se importa, amigo quer saber se você tá bem, amigo quer te ajudar naquele momento, né? Não tem essa cobrança, não tem. Então, eu acho que se as pessoas conseguissem, nas empresas, ter um olhar mais de amizade pelo outro, mesmo que não seja essa amizade, né, tão fraterna, chegada, como a gente consegue estabelecer com poucas pessoas, eu acho que facilitaria muita coisa, né? Se as pessoas tivessem uma troca mais tranquila, né? E principalmente, assim, você não querer mudar o outro, cara. Nós somos seres únicos, né? Únicos, né? Outro dia eu tava único é indivisível, né? Eu estava vendo uma estatística, né, de uma chance em não sei quantos trilhões de você nascer, né? Em relação a você ter seu pai, que teve uma vida, sua mãe se encontraram, aí tem os espermatozoides, os ovos, né? É uma chance. Aí nasce uma pessoa, o outro quer que seja diferente, cara. Não é isso? O outro quer que a pessoa tem que fazer desse jeito. E aí são os conflitos, né, que a gente vê aí, né? São conflitos. E eu acho que é isso que o empresário tem que promover também, né? Um ambiente bom, né? A gente estava conversando isso antes, né? Um ambiente bom de trabalho, um ambiente onde você passa o dia e você não saia daqui esgotado, né, exausto, né? Problema vai ter, né? Probleminha daqui, dali, né? Mas assim, que hoje eu fui numa reunião de manhã, cara, eu fui em 2 reuniões hoje, mas a reunião que eu fiz de manhã, cara, que felicidade, as pessoas receberam a gente com bolo, com salgadinho. Que bom que vocês estão aqui. Pô, que legal. Isso não tem preço, né, gente? Não tem preço não, cara, não tem preço. E problema, quando você falou vai ter, é assim, as empresas, para quem não sabe, só existem para resolver problemas. Se não for, não tem motivo de ser se não for para resolver problemas. E as pessoas que trabalham para resolver problemas. Se as máquinas fossem autolubrificáveis, não precisavam lácteos, né? Não precisava. Deixa a última perguntinha aqui. O que de repente, você que está antenado aí com o mercado, com as tendências, você tem alguma, não sei se é bala de prata, alguma dica para os empreendedores, as pessoas que querem empreender? Se você já deu uma pérola aí, que é olhar para o ambiente, para as pessoas com mais carinho, com mais leveza e assim, os problemas vão ter. Isso aí já é uma preciosidade, pessoal, muito grande, porque sair de casa todos os dias para ir para a guerra, não tem ninguém que aguente isso, mas sair de casa para ir para um ambiente saudável, salutar e fazer o bem para outro é imprescindível. Mas tem alguma coisa que você fala assim, ó, pessoal, vocês não podem deixar de olhar para essa questão para os próximos anos, para hoje, para daqui a 6 meses, um pouquinho mais para frente? A fórmula, né? Sim. Não, olha só. Eu costumo dizer que tem uma frase que eu adoro,
que é do Jung, que fala assim: o que você teme, eis a sua tarefa. Aliás, o Carl Jung tem, assim, eu admiro muito, né, assim, os pensamentos dele, né? Ele tinha uma forma de pensar, né, muito ligada a você se conhecer como indivíduo, né? Uhum. E aí o que eu diria, assim, ó, tenta identificar as suas debilidades e faça alguma coisa para você minimizá-las, né? Então, por exemplo, uma pessoa vem trabalhar aqui na Unax, né? Se essa pessoa tem fluência em idioma, é bom, né? É bom, claro. Vai ter uma feira em Houston, talvez esse cara, pô, manda bem pra caramba do inglês, eu acho que eu vou levar esse cara lá para me ajudar, né? É. Então, assim, muitas pessoas não conseguem crescer no negócio, na sua empresa ou empreendendo, porque elas não conseguem resolver essas lacunas, né? Uhum. Então, quando eu mostro para os empreendedores, assim, através de comportamentos e tudo, que ele precisa melhorar, se ele trabalhar aquilo, cara, eu acho que ele, às vezes o ganho é exponencial, né? Entendeu? Então, assim, hoje, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos com essa coisa de inteligência artificial. A minha percepção é que nós estamos vivendo um momento de ruptura, talvez como foi a internet. Ou até maior, né? Eu acho até maior, né? Como foi a Revolução Industrial, né? Guardadas as proporções. Então ninguém sabe como vai ficar. Ninguém sabe. Aliás, se a gente pensar em inteligência artificial que surgiu há 2 anos atrás, né? Que hoje já é outra inteligência artificial, né? Não é mais o que era 2 anos atrás. Não, né? não. Então, assim, eu tenho dificuldade com tecnologia. Então começa a estudar isso. Começa a fazer um curso. Hoje tem várias possibilidades. Você vai no YouTube, vai na internet, né? Tem cursos baratos. Aliás, tem curso Universidade de Harvard, Stanford, todo gratuito. Aqui no Brasil também tem, né? Então, a dica que eu daria é assim: faça a tua SWOT pessoal e coloque assim, ó, quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, né? Quais são as ameaças e as oportunidades, né? Porque o que eu tenho ouvido muito é assim: a inteligência artificial não vai tirar o seu emprego. Quem vai tirar o seu emprego é quem usa a inteligência artificial. Né? Não é a inteligência artificial. É verdade. Então, se você... não, eu não quero saber disso, eu me estresso, né? Eu não gosto de tecnologia, mas a gente não está falando de gostar de tecnologia. A gente está falando de você se adequar ao que está para acontecer no mundo. Né? Que já está acontecendo, né? Já está acontecendo, né? Então, eu acho assim, se conheça melhor, faça treinamentos, faça o desafio empreendedor, faça o Empretec, mas independente disso, faça coisas que vão levar você a preencher algumas lacunas que todos nós temos, né? Claro. Então, assim, eu tenho muita dificuldade nessa área de planejamento. Então, eu vou fazer alguma coisa em relação a isso, eu vou aprender um pouco, minha dificuldade é na área de comunicação, né, de oratória. Cara, não existe um bom empreendedor que não saiba se vender. Venda, todo mundo se vende, né? Quando a sua equipe veio aqui, que você contratou porque a pessoa soube se vender. Claro. Né? E você vai contratar o funcionário amanhã porque sabe se vender. Se essa pessoa não souber se vender, você não vai contratar. Então, se a gente partir do princípio que tudo é venda, e se todos aqui na empresa, e em todas as empresas, tiverem uma postura de se vender bem, né? de passar o melhor, mas para isso você só vai conseguir se você preencher essas lacunas, né, cara? Então... Você falou uma coisa aí que é muito importante. Então, pessoal, olha só, a gente vai ter que encerrar aqui, mas já se sinta convidado, não deu para... eu nem virei a página. Papo bom é assim, né? Quando foi, né? Assim, eu estava aqui, fiz um monte de pergunta aqui e foi rolando. Assim, então a gente vai ter que voltar mais vezes aqui. Então, pessoal, quem está falando um pouco ali, nós chegamos ao teto da nossa incompetência. Eu acho que quem fala isso é Einstein. E a gente tem que ampliar
o nosso conhecimento. Ele falou de uma ferramenta que é SWOT, que é muito utilizado na área de qualidade, mas pode ser utilizado para a gestão profissional também, que é forças e fraquezas, ameaças e oportunidade. Mas muitas pessoas, Fernando, não têm assim, como eu, quando a gente trabalhava com feedback, né? A janela de Johari, né? A gente não tem a capacidade de, sozinhos, de saber as nossas debilidades, né? As nossas dificuldades. Então, se faz necessário pessoas qualificadas que você pode confiar. Então, temos aqui o Fernando, que você pode confiar. Pode confiar em nós também. Se acompanhar a gente aqui no podcast, a gente vai trazer mais temas, aí a gente vai falar sobre vendas e tudo e tal. E outras pessoas que trabalham com mentoria também para ajudar nessa caminhada, como você falou, que é tão solitária, né? Fernandão, obrigado, hein, cara, por ter vindo, ter aceitado aqui o nosso convite. Para mim é um orgulho muito grande, né? Voltar ao NACS, né? Passei aqui vários meses trabalhando junto, né? E ver essa evolução, né? Esse espaço aqui, pô, maravilhoso. Eu sempre falo assim que eu admiro muito você, porque você é um empreendedor que planeja as coisas, né? Que pensa, que busca informação, que está sempre ligado e bota em prática também essas coisas, né? Obrigado. Então, assim, você é um cara muito objetivo, né? Usa a intuição de forma objetiva, né? Porque a gente vê muito empresário usando a intuição, que às vezes, se você não tem um planejamento por trás, essa intuição às vezes faz você ficar baqueado. Né? Então, para mim, assim, a hora que você quiser, né? Assim, só que eu acho que teria que ser um podcast de algumas horas, né? Aqui, pessoal, não é mentira, não. Eu não virei a primeira página, só para vocês terem a noção do que a gente tinha preparado aqui. Mas a gente pode, no mínimo uma vez por mês, bater um papo aqui. Bater um papo. Trazer um tema diferente, né? Legal. Contar algumas histórias de bastidores. É verdade, algumas verdade. situações ligadas a negócio. Vamos sim, treinamento e tudo, que a gente já trabalhou junto, né? Tem muita coisa engraçada também. Joia, cara. Espero que seja um sucesso o NACScast, né? Eu acho que tem tudo para ser, né? O espaço está maravilhoso, a equipe, pô, tá aí super comprometida, né? Você já tinha me falado sobre isso. E se a gente faz as coisas certas, cara, a chance de dar errado é muito pequena. É muito pequena. É muito pequena. Para mim já deu certo, né? Já deu, pai, porque lembra do DPM, Dividir para Multiplicar? É um outro canal de transferência de conhecimento, né? E o podcast também isso. Então a gente... e a vantagem é que fica gravado, né? Fica gravado. Porque o DPM a gente não grava. Né? A gente não grava. Então a gente já estou até sendo cobrado para a gente fazer novas edições do DPM, mas vamos ver se a gente consegue fazer até o final do ano mais uma edição, que é presencial. Pessoal que não conhece, DPM é Dividir para Multiplicar. Nós reunimos um grupo de pessoas para falar de um determinado tema. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos mais uma. Eu queria te agradecer, cara, pela tua parceria, né, por você ser o responsável hoje estar vindo a Macaé, né, e também a todos os empresários que confiaram em você inicialmente, né, com as indicações e depois foram indicando outras pessoas. Hoje eu me sinto assim muito em casa em Macaé, né? Que bom. Ando aqui, em muitos lugares eu já vou sem GPS, né? Não, estou totalmente em casa em Macaé, gosto muito daqui, das pessoas daqui, não pretendo parar de trabalhar em Macaé, né? Porque Macaé está me puxando e eu dou corda, porque eu gosto de Macaé. Que joia. Aqui é um lugar muito agradável e eu queria te dizer que você é o cara que foi responsável por isso. Você sabe que eu nunca vou cansar de falar isso em qualquer palestra, em qualquer lugar que eu dou. Até quando você não está vendo, eu estou falando, né, o motivo de Macaé ter... Já conheci, já tinha trabalhado aqui, mas não da forma que é hoje, que eu conheço a empresa por dentro, conheço os empresários, muita gente legal, cara. Eu tenho, hoje, essa semana, atendi várias empresas, eu falo, cara, quanta gente legal, né, cara? É muita gente boa. Quantos empresários que são... que merecem, né, o sucesso que estão tendo e o que vão ter ainda, né? Porque... é uma troca muito verdadeira, né? É muito verdadeira. Preço, cara. É muito verdadeiro. E essa reaproximação nossa foi fruto
da amizade que nós construímos lá. A gente teve pouco contato, foi aquele intenso um pouco mais aquele ano, Sim. e depois a gente ficou quase 20 anos sem se falar, mas quando eu peguei o telefone e te liguei, parecia que tinha sido ontem, né? na hora. Eu acho que esse aí é um bom indicador, né? É. Nós nunca precisamos lutar taekwondo para Não precisamos não. Tá bom, meu amigo. Querido, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E já aprendeu o caminho aqui, agora voltar. Estarei Tá bom? sempre, com certeza. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo aí e espere os próximos episódios também, curtam, revejam esse vídeo, tomem nota, se tiver dúvida, faz a pergunta aí, à medida que possível a gente vai respondendo, se quiser o contato dele, depois a gente direciona, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, até a próxima.